graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Agora é a hora que a barriga esfria, né? Nós vamos ler do 1 ao 10. É um pouquinho extenso o texto, mas é para melhor compreensão do que nós vamos falar hoje. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 10. Todos acharam? Diz-nos assim a palavra, na minha tradução aqui. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na e já não podiam, amém, muito obrigado, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando as redes cheias de peixe, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro, olha, só até aqui, só até o 10, eu já ia continuar, empolguei. Amém, aleluia. Quero falar um pouquinho aqui sobre o tema da pesca maravilhosa, né? Como título aqui, eu quero falar aqui sobre pescados por Cristo para uma grande obra. Amém? Nós podemos tirar algumas lições muito ricas do texto em questão. Nós nos deparamos aqui com um texto que vai narrar Pedro, talvez ali incomodado com a quietude de tudo. Já tinha visto Jesus se apresentou algumas vezes, já era a terceira vez que Jesus se apresentava a eles. E eles estavam meio inquietos, e aí Pedro fala assim: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu sei que Jesus disse que eu não trabalharia mais nessa função, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu vou pescar. E os outros discípulos falaram: poxa, tá aí Pedro, vou contigo, estamos juntos, não abro, vamos lá. E quando eles foram,
em outros versos, né, em outros textos que vai relatar algo aí, vai dizer que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Aqueles homens eram homens experientes na pesca, não estavam iniciando uma aventura de pescador. Foi de lá que o Senhor os tirou. Eles tinham todo o traquejo da coisa, e eles sabiam que definitivamente havia dias que era assim mesmo, que o mar, como diz os pescadores, o mar não está para peixe, né? E depois de uma noite tão cansativa, eles não reconheceram quem estava ali. Só que o que eu acho mais interessante aqui no texto é que depois de obedecerem à voz do mestre e trazer tantos peixes, quando eles chegaram na praia, eles encontraram brasas acesas, e em cima das brasas havia peixe e pão. Então eu quero me arriscar aqui a conjecturar. Muito provavelmente, esses peixes não foram encontrados por aqueles homens, porque estavam em reunião na praia com o Criador. A Bíblia não relata que Jesus pegou uma varinha e foi pescar. Mas como Ele é o Senhor dos senhores, Ele convoca aqueles peixes ali à praia. E depois eles, olha, agora vocês vão lá. E vocês vão ficar à direita do barco. E quando Ele manda que eles lancem a rede do lado direito, era tanto peixe que eles não podiam puxar. E quando eu analiso essa situação, eu compreendo então, em primeiro lugar, é a primeira lição que nós vamos tirar aqui, que Cristo tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Cristo é o Deus que controla todas as coisas. Deus, Cristo, Espírito Santo são um. Eles têm em suas mãos todo o poder e autoridade. E Cristo mostrou para aqueles discípulos que Ele tinha essa autoridade de governar as coisas, quando Ele disse: olha, lança a rede do lado direito do barco, e vocês vão achar os peixes. E quando aqueles discípulos chegam na praia, vem o peixe ali. Então, eles podem compreender que Ele de fato é Deus, que Ele controla e governa todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 9, o verso 1, deveras resolvi todas estas coisas, revolvi, né? Meditei, pensei nessas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Uma tradução da King James vai dizer: eu entendi que os justos e os bons e todas as suas obras estão no controle de Deus. Deus controla tudo isso. E vai dizer o seguinte também nessa tradução, que tudo que eles vão fazer é controlado por Ele. Tudo que nós fazemos não sai do controle de Deus. Embora temos o livre-arbítrio, mas Deus já conhece tudo o que vamos fazer. A Bíblia vai dizer que não cai uma só folha da árvore sem que haja permissão.
A Bíblia também vai dizer no Salmo que até os fios da nossa cabeça estão contados. Tudo passa pelo controle de Deus. Eu não sei como você chegou nessa noite aqui. Talvez a sua vida esteja de perna para o ar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Em Marcos capítulo 4, os versos 35 a 31, vai relatar a história em que Jesus, ao entrar no barco, ele decide dormir um pouquinho. Vou dar trabalho para a câmera. E ele na polpa do barco, para a proa, né? Lá para baixo. E lá ele tira a sua pestaninha. E a palavra de Deus vai dizer nessa história que de repente virou uma tempestade, que a água invadia o barco. E vai dizer que o barco estava a ponto de virar. Então aqueles discípulos se apavoraram e diziam: meu Deus, nós vamos perecer nesse lugar, nós vamos morrer. E alguém teve a ideia: vamos acordar o mestre. Então eles desceram até lá: mestre, não se te dá que morramos. E Jesus fala: ó homens de pequena fé, até quando estarei convosco que sofrereis? E Jesus chega até aquele local, olha para aquela tempestade, olha para o vento e diz: vento, aquieta-te, mar, acalme-se. E houve grande bonança, a ponto daqueles homens que estavam ali dizer: quem é este que até o vento e o mar obedece? Jesus estava nos mostrando: eu tenho o controle da situação. Deus tem o controle da situação da minha e da sua vida. Ainda que tudo pareça virar de ponta cabeça, Deus ainda está no controle. Olha a vida de Jó. Tudo estava no controle de Deus. Quando Satanás olha: por acaso Jó não te serve inutilmente? Tu não cercaste eles de bem? Só faltou Satanás dizer assim: assim até eu. Deus olhou para Satanás e disse: é, Satanás, então tudo quanto ele tem está em tuas mãos, mas nele você não? Nele você não? Ei, o inimigo não toca na sua vida se não houver permissão do Senhor. E o diabo não tocou. Mas quando o diabo pediu: olha, deixa eu tocar nele, eu falei: tá bom, pode tocar nele, mas a vida dele você não tira. Deus está no controle da situação da sua vida. Tudo isso vem nos mostrar que Deus, através também de Jesus, tem controlado a nossa história. Se você olhar para a história de Jonas, por que eu quero citar essa história? Passou 3 dias no ventre de um peixe. Recentemente, alguns anos atrás, aí não tão recente, um jovem de 21 anos, por nome americano, por nome de James Bartley, estava pescando e ele caiu no mar. E seus amigos perceberam que ele não voltava. Decidiram então ir em busca. Chamaram socorro e procuraram por algumas horas, e nada de encontrá-lo. Então foi dado como morto, afogado no fundo do mar. Não tem, aí agora é uma busca muito... Só que ao voltar ao barco, eles sem querer conseguiram pescar uma baleia da espécie cachalote. E quando eles levaram ela para a praia e começaram a abrir, porque eles iam usar a carne, observaram que dentro de um envolto havia algo parecendo com uma pessoa.
E quando eles tiraram, era James Bartley. Ele estava todo branco, devido à acidez do estômago da baleia. Mas estava vivo. Lhe custou algumas deficiências. Por exemplo, a visão nunca mais foi a mesma. Alguns dizem que a pele dele ficou esbranquiçada também, e isso não voltou. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. E a palavra de Deus que ele saiu intacto. Porque Deus estava no controle. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus permitiu que a baleia falasse: você vai levar Jonas até lá, mas nenhum mal vai tocar nele. E nada causou dano a Jonas. Deus está no controle da sua vida. Não importa o que esteja acontecendo. Como foi pregado aqui numa terça-feira pela nossa irmã Angélica, tão somente creia. Ainda que você encontre todos os motivos do mundo para desesperar, para descrer, tão somente creia. Deus está no controle da sua vida. A segunda lição que nós podemos aprender aqui, eu não quero me demorar. É que dentro dessa história toda que eu contei, eu quero imaginar como foi essa pesca. Eu quero fazer como diziam lá na escola, eu quero filosofar. Talvez naquela reunião em que havia ali na praia entre Deus e os peixes, ele dizia assim: eu preciso usar alguns de vocês, e se não todos. E eu preciso que vocês me sirvam. Então ele pega um dos peixes, e aí ele começa a... Como é que se come um peixe? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Nós, quando somos pescados por Cristo, é necessário então para utilizar, começar a limpar. E se começa limpando por onde? Pelas escamas. E eu entendo que é necessário que nós tiremos as escamas dos nossos corações. Eu fui pesquisar a escama, além de servir para que o peixe possa deslizar na água com facilidade, tanto que ele fica liso, serve como proteção para que bactérias não entrem em sua pele. E muitas vezes essa escama tem as escamas do nosso coração, que nós colocamos, tem a função de impedir que o Espírito Santo adentre aos nossos corações. E muitas vezes nós colocamos essas escamas e não queremos tirar, mas Cristo está convidando-nos a uma limpeza, a tirar as escamas do nosso coração, que muitas vezes é a falta de fé. Nós não cremos mais que o que diz lá em Hebreus, que Jesus ontem e hoje é o mesmo, e o mesmo será eternamente. Nós olhamos para nossas circunstâncias e não acreditamos que Deus pode estar no controle de tudo e que Ele pode mudar a hora que Ele quiser. E nós nos desesperamos. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Quando João escreveu essa carta, ele não estava escrevendo para incrédulo, ele disse ao anjo da igreja: escreve. Ele estava escrevendo para um pastor,
Ao pastor dessa igreja, eu quero que você diga o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Era um sinal de que aquela igreja já tinha colocado Jesus para o lado de fora há muito tempo. E muitas igrejas hoje estão assim. E quando eu digo igreja, eu estou falando você. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Eu não estou falando das paredes do templo. Eu estou falando da igreja. Uma igreja que havia colocado Jesus do lado de fora de suas vidas. Já não criam mais que Ele era o mesmo de ontem. Que o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo. Somos nós que não percebemos. Mas hoje Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo está batendo a nossa porta. Ele quer tirar as escamas do nosso coração. Ele quer que de fato creamos que Ele existe e que Ele ainda é o mesmo de ontem, Ele é hoje e o mesmo Ele será eternamente. Ele não mudou. Existe um hino que diz assim: eu não mudo. Ele não muda. Ele não muda. Somos nós que mudamos. Fomos nós que deixamos de crer. Fomos nós que deixamos Ele para o lado de fora das nossas vidas. Mas Ele ainda continua insistindo: eu estou à porta. Aleluias. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Está descrevendo exatamente a nossa geração. Uma geração em que a igreja precisa trazer o mundo para dentro dela, para que, quem sabe, trazer alguns jovens do mundo. Então ela se torna mais amiga dos prazeres do que amigo de Deus. Porque ela não crê mais que Deus é poderoso para acrescentar à igreja. Que a simples e pura palavra de Deus é suficiente para entrar no coração e quebrar e trazer arrependimento à vida e trazer até a casa do Senhor. Então eu preciso agora de subterfúgios. Olha, vamos colocar um globo aqui giratório todo colorido e vamos a um... Quem sabe os jovens vêm. Eles têm que amar estar na igreja, não é porque o que acontece aqui, mas é porque quem está aqui. E nós precisamos crer que a palavra de Deus não mudou. Ela ainda permanece viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela ainda é capaz de entrar no meu coração e rasgar ao meio a minha alma. Porque ela não mudou. Ela é poderosa em Deus. Aleluias. É necessário, em segundo aqui, tirarmos o nosso eu. Qual é a segunda coisa que nós tiramos do peixe? Você abre ele, ó, tira a barrigada, né? O eu. Sabe aquela pessoa, tem pessoas que assim, olha, eu conheci uma pessoa numa certa denominação que eu frequentei, que se eu não tocar lá, ninguém mais toca.
Já ouvi pessoas dizendo: eu sou suficiente, vocês não precisam nem me ajudar, eu faço tudo. O eu está entronizado. Eles esqueceram que nós estamos aqui é por Ele e para Ele. O nosso eu tem que subir ali, ó. Isso é evangelho. É ainda que você ache que você é bom, mas ainda assim, Deus é melhor. Aleluia. Tiago 4,6. É isso mesmo. Antes Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz as Escrituras: Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Jimmy Swaggart foi um dos maiores pregadores pentecostal que os pentecostais conheceram. Graças a eles, a Assembleia de Deus cresceu bastante. Diziam que quando ele falava do inferno, as pessoas sentiam-se entrando dentro do inferno. Mas um belo dia, se não me engano, no Maracanã, lotado, ele disse: Deus precisa de mim. De lá para cá, o homem acabou, porque Deus abate o soberbo. Paulo vai dizer assim: eu sou o que sou, não eu, mas a graça de Deus em mim. Aleluia. Paulo reconhecia que tudo nele não vinha dele, vinha do Pai das luzes. E nós precisamos reconhecer que tudo que temos e somos vem dele. Não é nosso, não sou eu, não é você. Nós precisamos crucificar o nosso eu. Em Romanos 1,30, são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. Tudo isso é porque o eu está entronizado. E eu quero fechar essa parte aqui com Marcos 7, do 20 ao 23. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, o desejo incontroláveis, inveja, blasfêmia, soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Soberba vem de dentro. É quem está entronizado dentro de nós é que vai transparecer para fora. A boca fala do que o coração está. Se o seu coração está cheio de Deus, a sua boca só vai falar de Deus. Mas se o seu coração ele está repleto do mal, repleto do eu, ele só vai surtir, refletir exatamente isso. Para que tudo isso aconteça, é preciso, ou é necessário, morrermos para nós mesmos. O último texto que eu quero ler, com os dois últimos textos, é Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. E depois no mesmo Gálatas nós vamos ver o 2,20. O Gálatas 6,15 diz assim: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser nova criatura. E antes eu quero ler também agora, eu esqueci de anotar aqui, era o 15 e o 14. Longe porém esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque para Cristo o interessante não é ser circuncidado ou ser incircuncidado, mas o ser nova. E para ser nova criatura é preciso primeiro subir na cruz. É preciso morrer, é preciso matar o velho homem para que nasça o novo. 2:20 de Gálatas vai nos dizer assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Cristo nos pescou, Ele disse: eu preciso limpar para usar. Mas muitas vezes nós não deixamos Ele nos limpar. Sabe aquele peixe escorregadio? Você tenta pegar para pôr no saco e está sempre pulando e debatendo. É assim muitos crentes. O pastor não consegue nem chegar perto para conversar. Ele apronta todas, faz um rebuliço e bota a culpa no pastor, bota a culpa na igreja, bota a culpa no irmão, bota a culpa em todo mundo, mas na hora de ser aconselhado, ele não tirou as escamas. Ele não tirou o eu de dentro dele. Porque ele é assim: tudo é os outros, nunca sou eu. Tudo é ele, nada é eu. Provavelmente quando ele ora o Pai Nosso, ele diz assim: venha a nós, e ao vosso reino nada. É preciso subir com Cristo, como Paulo disse: olha, longe de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. É fazer morrer as nossas vontades, os nossos desejos, e o homem tem desejo cada um mais estranho que o outro. Eu estava vendo acho que era Raul Gil, acho que foi há um mês atrás mais ou menos. E um dos meninos que ganhou lá o negócio de kids lá, de voz lá, no Raul Gil, ele era evangélico, tal, pequenininho. Aí ele cresceu e decidiu assumir uma homossexualidade. E depois se arrependeu e voltou para a igreja. E ele estava lá e ele disse, alguém perguntou, uma mulher provavelmente feminista, toda tatuada, piercing, e ela tinha um jeito mesmo de feminista, até por causa das perguntas dela. E ela diz assim: mas e como você faz com a sua homossexualidade? Falei, se eu sou homossexual, eu aprendi uma coisa: evangelho é renúncia, é crucificar o eu. Então isso não existe mais em mim, isso tem que morrer. Isso é evangelho. E no nome de Jesus eu renuncio, ele diz, tudo isso na minha vida, por amor a Ele. Isso é evangelho, é negar-se a si mesmo. É o que Jesus disse: aquele que quer vir após mim. Para onde Jesus está indo, pastor? Ou já foi? Para o céu. Ele disse: quer vir após mim? Quer ir até onde eu estou indo? Tem que negar-se a si mesmo. Se não negar, não pode me seguir. E aonde eu estou, você não vai estar. Que nós possamos nessa noite, se houver alguma coisa dessa em nosso coração, nessa noite, vamos pedir para o Senhor: Senhor, me limpa. Eu estou ouvindo o seu chamar e estou abrindo a minha porta. Existe um hino da banda Resgate que diz assim: abri a porta pro jantar,
abrir para a verdade entrar. Que você possa abrir a porta para o jantar. Amém?